Olá, meu nome é Cíntia Nascimento, eu sou terapeuta holística e hoje, no vídeo de hoje, eu quero trazer um assunto muito especial. Eu quero começar contando que ontem eu tava com um amigo e aí eu perguntei assim pra ele, é o papo de pisciana, né? Pisciana, assim, nesse nível, os papos. E a gente tava tranquilo conversando, eu perguntei assim pra ele: "O que a vida tem te ensinado ultimamente?" Porque a vida tá sempre ensinando alguma coisa pra gente, né? Eu percebo isso assim, como isso é forte, né? Cada momento da nossa vida, nós estamos sendo convidados a aprender sobre alguma coisa, através de coisas teóricas e através das experiências, mas eu acho que principalmente através das experiências. E aí ele falou assim pra mim: "Ah, a vida tem me ensinado muito sobre ficar sozinho, sobre ficar sozinho, gostar da minha própria companhia, gostar de ficar sozinho, apreciar a minha própria presença". E eu falei: "Ah, legal, né?". E aí eu falei sobre o que a vida tem me ensinado, que é o que eu quero falar nesse vídeo. A vida tem me ensinado sobre ser o amor em ação, né? Como assim? Então eu vou explicar. A gente fala muito sobre amor, né? Essa palavra é muito falada, a gente escuta muito, a gente fala muito que ama as pessoas e falamos sobre amor à torta e à direita, só que será que a gente está sabendo amar de verdade? Eu comecei a me questionar sobre isso nos últimos tempos, já vem um tempo, né, que eu venho pensando sobre isso. E aí eu tava percebendo que na minha vida eu estava sempre pronta para o embate, por mais que fosse de forma sutil. Então, eu percebo que, num geral, as pessoas, e eu me incluo nas pessoas, sempre que eu falo as pessoas, eu me incluo nas pessoas. As pessoas, elas estão sempre prontas para se defender. E essa defesa não necessariamente é na forma só de palavras, né, de um ataque assim, uma defesa por palavras, mas pode ser através de um afastamento, pode ser através de uma punição, às vezes uma defesa através de um olhar severo. E a gente fala tanto sobre amor, mas cadê o amor? Cadê o amor nessa situação, né? Se a gente está sempre querendo se defender, a gente está sempre se protegendo, a gente não se permite ser vulnerável, né? E a gente, assim, sempre está esperando que o outro haja da forma que a gente agiria, só que isso não é amor de verdade, né? Isso é o meu controle, é como eu quero que as coisas sejam feitas. Então, eu estava percebendo que eu estava muito nessa perspectiva, sabe, de querer que as pessoas interagissem comigo de uma certa forma. E aí, quando as pessoas não interagiam comigo dessa forma que eu gostaria ou que eu esperava, eu ficava pronta para me defender, ou eu ignorava, ou eu punia a pessoa de uma forma mesmo que sutil, né? E aí eu vi que não existia amor ali, que eu estava mentindo para mim mesmo, para o meu processo e para as pessoas. E aí isso estava gerando na minha vida uma resposta da própria vida. Não sei se eu estou me fazendo ser entendida, mas isso estava gerando uma resposta da própria vida, aonde eu estava olhando a vida com os olhos de escassez em todos os sentidos, não é escassez financeira, mas em todos os sentidos, escassez de relações, escassez de amor, escassez de bondade, escassez de alegria. E aí, como eu já falei aqui, eu faço uma formação de cura energética, que é muito especial, que tem muitas aulas. E tem uma aula específica que eu tenho me conectado muito ultimamente, que é a aula de ecologia profunda e budismo tibetano. Se alguém tiver interesse, a professora vai abrir um grupo separado, me avisa que eu passo o contato dela, passo as redes dela. É uma aula muito especial, assim, eu recomendo para todo mundo, para quem tá começando agora, para quem já tá no meio, para quem já tá no final. É uma aula, assim, de uma profundidade que eu não tenho nem como explicar. E nessas aulas a gente tem aprendido muito sobre ser gentil, né? Nossa, é algo tão simples, mas é algo tão profundo que muda tanto, né? O budismo traz muito nessas as perfeições, que é a bondade, a gentileza, o amor. E aí eu percebi o quanto eu não estava sendo gentil, o quanto eu não estava sendo bondosa, o quanto eu não estava sendo amorosa com as pessoas, com os seres, com tudo à minha volta e comigo mesma também não. Eu estava numa rigidez muito profunda comigo e
consequentemente, é consequência. Consequentemente, então, eu também estava em uma rigidez com as pessoas à minha volta, com os seres, com animais, com a natureza, com tudo. Então, a professora tem trazido uma palavra nas aulas que pegou assim fundo dentro de mim e eu tenho usado muito essa palavra, que é a palavra ternura. Então, como eu posso ter ternura por mim mesma, pelos outros e por todo o planeta, por todos os seres? Então, aí foi aí que eu comecei a prática. E eu decidi que eu ia interagir nesse modo, que eu ia ser amorosa. Foi uma decisão. Ser amoroso é uma decisão interna. Na minha família, principalmente as mulheres, têm uma forma específica de interação, que é uma coisa que eu fui percebendo no meu processo de autoconhecimento. A gente interage de uma forma muito cínica, sabe? Então, por exemplo, as nossas interações, a minha interação com a minha mãe, com as minhas irmãs, com a minha avó, é sempre de um jeito cínico, meio grosseiro, meio apontando os defeitos. Só que sempre foi assim, ninguém tem culpa nisso. Sempre foi assim, foi como uma foi aprendendo com a outra. E isso vem de muito tempo. E eu decidi que eu queria sair, que eu não queria mais interagir nesse nível. E eu quero ser amorosa. Eu quero ser o amor. Eu não quero mais ficar julgando. Eu não quero mais ficar reclamando. Às vezes eu vejo a minha mãe, a minha avó reclamando e eu reclamo da reclamação delas. Só que eu não tô fazendo nada de diferente quando eu faço isso. Eu tô fazendo exatamente a mesma coisa. Tomei essa decisão interna de ser o amor em ação. E foi quando, num primeiro momento, quando a gente toma essa decisão, não é fácil, não é fácil, porque a gente está acostumado a sempre se defender, a gente está sempre acostumado a se proteger, a se fechar, a punir, a julgar, a apontar, a se colocar como vítima e interagir dessa forma. É a forma que a gente foi criada, é a forma que a gente sempre viveu. Então, quando a gente decide falar, não, eu vou ser o amor em toda situação, e aí a gente vê, por exemplo, uma coisa que a gente acha absurdo, e o nosso ímpeto inicial é de julgar, é de apontar o dedo e falar, isso que você está fazendo não é legal. Mas quando eu decido ser um amor em ação, eu não posso julgar nada, porque o amor nada julga, o amor tudo acolhe. Então eu decidi entrar nesse amor, nessa vibração. E quando a gente vai começar algo novo, que é muito diferente pra gente, isso se torna mental. Isso é só mental, ainda não está integrado dentro da gente. Então a gente tem que toda hora pensar sobre isso. Então vem o ímpeto, né, de ser grosseira, de colocar um ponto ali, de ser punitiva. E aí eu preciso de forma mental. Não é fácil, é mecânico no começo. Então eu preciso dar um passo para trás e falar, não. Eu vou ser o amor aqui. Eu vou ser o amor que nada julga, tudo acolhe, tudo abraça. Eu entendo que se essa pessoa está agindo dessa forma, é porque ela tem um motivo. E outras situações que ela viveu que eu não sei o que ela viveu, fazem ela agir dessa forma. Então, como que eu posso ser o amor aqui? E aí, quando eu vou fazendo isso, tudo vai se transformando. E é nesse ponto que eu quero chegar. Quando eu entro nessa prática de ser o amor, e lembrando que não vai ser fácil no começo, a gente vai querer. Eu desisti muitas vezes. Muitas vezes quando eu vi, eu já tinha falado, já tinha xingado, já tinha reclamado, já tinha soltado os cachorros. Daí a gente volta e vai de novo. E vai de novo, porque tudo na vida é assim. Se a gente não tiver essa disciplina de recomeçar, a gente não chega em lugar nenhum, a gente não faz nada, a gente não evolui nada, né? Então, tudo se transformou, eu juro, e tá se transformando, porque esse tá sendo o meu aprendizado dos últimos tempos, mas eu tô percebendo, e até me emociona, assim, um pouco, o quanto eu também tenho recebido o amor da vida, sabe? O quanto a vida tem sido amorosa comigo. E eu não conseguia ver isso antes. Eu tô vivendo exatamente as mesmas situações. Eu tô vivendo as mesmas coisas que eu estava vivendo antes. Não mudou nada assim na prática. Só que agora eu sinto o amor da vida por mim. E eu sinto o amor do divino por mim em tudo que tem acontecido. Por quê? Porque quando eu decido ser o amor em ação, o que eu recebo de volta é o amor. É o amor da vida, é o amor das pessoas. Até nas situações que eram mais difíceis, assim, coisas que eu olhava e falava, nossa, que saco ter que fazer isso, nossa, que saco ter que passar por isso. Agora, focando o meu olhar no amor, eu falo, caramba,
eu tô recebendo muito amor aqui nessa situação, porque isso aqui tá me permitindo treinar outras qualidades, né? Então, por exemplo, eu não sei se eu já falei sobre isso aqui, mas eu cuido do meu avô. E cuidar do meu avô tem momentos que são bem desafiadores, porque ele tem muitas limitações, né? Ele tem mal de Alzheimer, assim, num nível bem avançado. E, por exemplo, a parte do banho, para mim, é uma das partes mais difíceis. E antes eu ficava nervosa, eu ficava estressada, nossa, era muito difícil. E aí, nesse processo que eu tô vivendo de decidir ser o amor, quando eu começo a ficar nervosa, quando eu tô dando banho nele, a primeira coisa que eu penso é: isso aqui é uma oportunidade de eu ser paciente. É uma oportunidade de eu ser amorosa. Então, respira fundo e vamos ser o amor aqui. Vamos ser o amor. E tem sido incrível, assim, as minhas relações têm se transformado num nível que eu não consigo nem falar, sabe? Nem falar. E quando eu decidi, assim, nessa interação com a minha família, principalmente, de ser o amor e não mais agir nesse lugar de grosseria, de cínico, né? De ser cínico, não sei explicar muito bem isso, arrogante, de certa forma, e apontando o dedo. A minha relação com essas pessoas mudou muito, sabe? Eu tenho recebido muito dessas pessoas. É claro que não tá tudo perfeito, que eu ainda tô no meu processo. Assim, tem muitos momentos que quando eu vejo eu já tô ali, vixe, já falei, né? Mas, num geral, tem sido maravilhoso. Então, é isso, assim, que eu queria trazer para esse vídeo, que eu sinto que é o que tá reverberando aqui dentro de mim, que é o que tá pulsando de uma forma totalmente verdadeira e que pode fazer sentido para você, né? Porque tá fazendo muito sentido para mim. E, e eu queria deixar uma prática, que é uma prática muito linda, né? Que eu vi uma vez num podcast há muito tempo atrás. E eu fiquei com essa prática, e eu faço essa prática sempre que eu lembro, né? Mas agora eu tenho feito mais, que é na situação que eu tô, em qualquer situação que você tiver, você para e se pergunta: o que o amor faria nessa situação? O que o amor faria nessa situação, né? Então eu tô ali brigando com meu pai, com a minha mãe, com meu namorado, e aí a gente se arma e se defende, né? Porque a gente não quer ser vulnerável, a gente não quer mostrar que aquilo nos chateia e nos magoa, e a gente quer ser maior, e a gente quer ser melhor, e a gente quer punir. E aí, quando eu tô ali nesse meio e isso tá me causando dor e sofrimento, eu respiro fundo e falo: como que eu posso ser o amor aqui? Isso é lindo, assim. Traz muita transformação, transforma toda a energia da relação, da situação e da relação. Então, queria deixar vocês com essa prática. Gratidão.